disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Prontos para a palavra? Amém. Aleluia. Antes eu queria orar com você, amém? Glória a Deus. Pai, eu te dou louvor, Pai. Eu te dou a honra e a glória porque pertencem a Ti. E eu te louvo, Pai, por estar aqui. Eu te louvo, Pai, pelos irmãos que estão aqui, a vida de cada pessoa que está aqui. Agora, Pai, nós não podemos fazer nada sem o Senhor em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos guia a toda a verdade. E o Espírito Santo está operando aqui porque Ele tem liberdade para isso. O Teu Espírito Santo, Pai, Ele pode mover nos corações. Ele pode mover na minha vida. Ele pode mover aqui de tal maneira e cada pessoa que está aqui, Pai, seja tocada pela Tua palavra, pelo Teu poder, por Tua unção, Teu Espírito Santo, Pai. Então eu te dou boas-vindas para mover-se neste lugar, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu confio totalmente em Ti para isso, para falar a Tua palavra hoje, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero bater um papo com vocês. Quero conversar um pouco. E o assunto que eu vou falar hoje é: Deus ama pessoas imperfeitas. Deus ama pessoas imperfeitas. Diga amém. Amém. Se você concorda com isso, é claro. Aleluia. Deus ama pessoas imperfeitas. Amém? Glória a Deus. Quantos foram aqui amados e têm sido amados pelo Senhor? Tem alguém já que é perfeito aqui ou não? Sim ou não? Não tem, não é? Deus ama as pessoas imperfeitas. Amém? Então eu vou usar a Bíblia bastante. Eu vou discorrer desse assunto com você e nós vamos aprender alguma coisa que com certeza vai tocar a nossa vida. Amém? Amém? Você está pronto? Amém. Porque eu já estou pronto desde que eu vim de casa. Amém? Aleluia. Eu queria que você começasse aí no livro de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João 13. Se você encontrou, diga amém. O versículo é a partir do 36, amém? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queridos, aqui nós vemos um diálogo de Jesus dizendo para os discípulos. Ele estava tendo uma conversa ali com os discípulos dele, e ele estava dizendo que ele partiria, ele teria que cumprir a missão, e a missão era morrer e depois ressuscitar, ir aos céus, mandar o Espírito Santo. Então ele está contando isso para os discípulos, e os discípulos perguntam para ele: para onde é que você vai? E ele diz: para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar agora, mas depois vocês vão me acompanhar. E Pedro, sempre ousado, sempre intrépido, Pedro, ele se atreveu a dizer assim: claro que eu posso te acompanhar, por você eu daria a minha própria vida. Por você eu daria a minha própria vida. E Jesus disse para ele assim: Pedro,
O galo não vai cantar até que você me negue por 3 vezes. Isso foi o que nós lemos. Agora, queridos, preste atenção em tudo isso que aconteceu aqui. Pedro amava Jesus. Quantos de vocês concordam que Pedro amava Jesus? Amém. Pedro, ele estava falando algo do coração dele. Ele não estava falando por falar. Pedro estava dizendo aquilo que ele queria fazer. Pedro estava dizendo exatamente o que ele gostaria de fazer. Ele disse: eu darei a minha vida por ti, Jesus. E Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. Agora, querido, ele continua por isso que eu li o capítulo 14, porque a Bíblia não foi escrita com versículos e capítulos, então ela foi escrita corrido. Então eu li o 14. O que está dizendo o 14? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele está continuando aquilo que ele falou antes. Isso aqui está ligado com o versículo 38 do capítulo 13. Que no 13 ele disse assim, ó: respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aí ele acrescenta: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que ele está falando aqui? O que ele está dizendo aqui? O que ele está tentando fazer? O que ele está tentando falar? Ele sabia, Jesus sabia que o que Pedro estava falando vinha do coração. Ele sabia que o desejo de Pedro era dar a vida por Jesus. Mas ele sabia que Pedro não estava pronto. Ele sabia que Pedro ainda não era capaz de cumprir, de fazer o que ele desejava fazer. Ele queria dar a vida dele por Jesus. É tanto que a história da igreja mostra que Pedro foi crucificado. Ele deu a vida dele por Jesus. O que significa que Pedro cumpriu o que ele tinha dito antes. Mas eu quero mostrar algo para você aqui. Pedro, ele nega Jesus, e eu quero mostrar exatamente como que foi que Pedro negou Jesus. Eu quero mostrar aqui para você, em Mateus capítulo 26, vá comigo lá, Mateus capítulo 26, aleluia, aleluia, aleluia. Se você quiser, você pode glorificar a Deus de vez em quando, amém? Aleluia. Versículo é o 69. Versículo 69. Você achou? Diga amém. Então vamos ler. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe, querido, primeiro eu queria mostrar uma coisa para você. Às vezes, quando vem uma profecia, por exemplo, Jesus estava sendo usado por Deus numa palavra de sabedoria, e ele viu no futuro o que aconteceria. Um dom, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, fez com que Jesus soubesse o que ia acontecer. Muitas pessoas pensam que porque há uma profecia, logo isso Deus estabeleceu e tem que ser assim.
Mas a verdade é que Jesus não estava dizendo algo para que se cumprisse. Jesus estava dizendo o que ia acontecer. É diferente. Ele sabia o que ia acontecer e simplesmente ele antecipou. Ele só disse o que ia acontecer. Ele não disse algo para depois vir a se cumprir. O que eu estou tentando dizer para você é que Jesus viu na frente e só avisou. Mas ele tentou ainda encorajar Pedro. Mas não se turbe o seu coração. Agora ia ser muito difícil para Pedro essa situação. Ia ser muito difícil para ele. Ele acaba de negar aquele que ele amava. Ele acaba de negar o Senhor dele. Ele acaba de negar o Jesus que ele caminhou por 3 anos e meio. E ele negou 3 vezes, até falou palavrões, praguejou, como está escrito na sua Bíblia. Então, o que acontece? Pedro sai e chora amargamente. Por que ele chora amargamente? Porque Pedro, ele não queria fazer aquilo. Porque Pedro, ele não queria. Ele queria estar com Jesus até o fim. Ele queria estar com Jesus como ele disse. E ele não estava dizendo por dizer, mas ele não foi capaz de cumprir aquilo. Olha, meu querido, muitas vezes pessoas têm feito isso também. Muitas vezes pessoas amam a Deus. Elas amam a Deus, elas querem fazer a vontade de Deus, elas querem fazer exatamente o que Deus pede para que seja feito, mas muitas dessas pessoas estão fracas. Muitas dessas pessoas não conseguem fazer aquilo que o coração delas deseja fazer. Muitas pessoas são assim. E aí, logo vem o diabo para acusar essas pessoas. Logo vem o diabo para dizer: você estava mentindo. Você não é parte da família de Deus. Você nem pertence a Ele, porque senão você não estaria fazendo isso. Muitas vezes nós cometemos erros, meus queridos. Quem comete erro aqui, faz assim para mim ver. Todos nós cometemos erros, amém? Todos nós, mesmo os que não levantaram as mãos, cometem erro também, é óbvio. Mas aí, logo vem o diabo para acusar essas pessoas. E aí é onde a gente tem que entender algumas coisas. Aí é onde a gente tem que aprender algumas coisas para entender como se sair diante dessa situação, já que todos nós vamos errar. Não importa que posição você tem, não importa que nome você tem no final, não importa que cor você tem, você vai errar ainda, mas você precisa saber, Deus ainda te ama, Deus ainda se importa com você. Eu quero mostrar algo que aconteceu aqui. Aleluia. Leia comigo Marcos capítulo 16, por favor. Marcos vem depois de Mateus, capítulo 16. Aleluia. Você está aqui? Amém? Você vai ser abençoado hoje aqui. Vai ser muito abençoado. E vai entender muitas coisas também. Marcos capítulo 16. Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Que túmulo? O túmulo de Jesus. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Vai acompanhando comigo, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos. E que mais? Peraí. Mas Pedro já era o discípulo. Pedro já era o discípulo, um dos discípulos. E aqui está escrito: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos diz. Olha para mim todos. O que está acontecendo aqui? Em
primeiro lugar, Pedro é um dos 12 discípulos. Pedro é um dos 12. Agora, se o anjo já disse, vai e diga aos discípulos, ele já está se referindo a Pedro também, amém? Mas ele faz questão de dizer assim, ó, vai, dize aos discípulos e a Pedro, que eu vou me encontrar com eles. Por quê? Ele está falando o nome de Pedro separado. E já que é o anjo que está avisando isso, já que é o anjo que está dizendo isso, por quê? Em primeiro lugar, deixa eu te contar uma coisa. Deus estava lá quando Pedro negou a Jesus. Deus estava lá quando ele negou uma, ele negou duas e ele negou 3 vezes. Deus estava lá até quando ele praguejou. Deus estava lá quando ele falou palavrões. Deus estava lá naquele dia. E agora o anjo aparece e ele dá uma mensagem para as mulheres: diga aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque se ele não falasse o nome de Pedro separado, imagine que as mulheres chegaram agora e falaram: vem aqui, pastor, por favor, rapidamente. Ele é Pedro, então vocês são os discípulos e ele é Pedro. Olha, discípulos, a mulher está avisando agora. Olha, discípulos, Jesus disse que vai vir encontrar com vocês, tá bom? Pedro, ele falou o seu nome. Ele disse, e diga a Pedro também. Pode sentar, obrigado, pastor. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque se ele falasse, diga aos discípulos, talvez Pedro pensasse, ele não está falando comigo, ele não está se referindo a mim, ele está falando dos discípulos. E Pedro, aquele Pedro que tinha chorado, aquele Pedro que tinha se entristecido, aquele que eu disse que queria fazer a vontade de Deus, agora está aqui, ouvindo as mulheres dizer: Pedro, ele falou o seu nome, ele disse para você ir adiante dele, porque ele vai chegar lá, ele vai encontrar com vocês. O que eu estou tentando dizer para vocês? Sabe, meus queridos, muitas vezes nós estamos errando, estamos cometendo erro, mas muitas vezes não é o que nós gostaríamos de fazer. Nós estamos tentando agradar a Deus, nós estamos tentando fazer a coisa certa, nós estamos tentando fazer o que é certo, e Deus está vendo o seu coração, Ele conhece o seu coração. Amém. Deus sabe quem é você. Temos em contrapartida, temos uma outra história que você conhece. Jesus também revelou, Jesus também viu adiante, Jesus também teve uma visão do futuro, Jesus também teve uma palavra de sabedoria em relação a Judas Iscariotes, lembra? E como que foi a história? Jesus viu que um ia traí-lo e ele sabia que aquele um era Judas Iscariotes. E o que acontece? Qual a diferença do erro de Pedro para o erro de Judas? Nenhum. Pecado, meu irmão, é pecado. Não tem pecado grande e pecado pequeno. Não tem esse negócio de pecado grande e pecado pequeno. Pedro negou, Judas entregou Jesus. Qual a diferença? A diferença foi a atitude de Pedro para a atitude de Judas. Sabe, queridos, o que falta para muitas pessoas, é fazer como Pedro, reconhecer que errou. Judas, ele teve orgulho para reconhecer que ele tinha errado, porque se ele não tivesse tido aquele orgulho, ele não teria se matado. Se não fosse o orgulho, ele ainda estaria lá, tentando alcançar o favor de Deus, tentando alcançar a misericórdia de Deus, tentando alcançar a graça de Deus. Mas não, Judas foi se matar. Agora Pedro, ao contrário disso, ele viu que ele errou e ele chorou amargamente. E Deus sabia, Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, assim como Ele sabe o que está no seu coração, assim como Ele conhece o coração de cada pessoa. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. Leia comigo aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Você está acompanhando? Amém?
Aleluia. Deus é bom, amém? Ele quer salvar algumas pessoas ainda. Ele quer livrar algumas pessoas ainda. É porque Ele ama as pessoas. Tiago 4, no versículo de número 6, diz assim: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberbos, humildes, humildes, soberbos, soberbos, humildes, humildes, soberbos. Ele resiste pessoas soberbas. Deus resiste a alguém? Sim, Ele resiste a alguém que é soberbo. Como que é alguém soberbo? Como que é alguém altivo? Alguém que não é capaz de enxergar os próprios erros. Alguém que não é capaz de admitir os próprios erros. Existe pessoa assim, pastor? Existe, infelizmente. E Deus está resistindo a essas pessoas. Imagina você lutando contra Deus. Imagina você confrontando contra Deus. Sabe, querido, todos nós podemos ser perdoados, desde que todos nós nos arrependamos dos nossos atos errados. Amém? Agora, eu não vim dizer sobre a soberba. Eu quero falar sobre Deus ama as pessoas imperfeitas. E eu não quero, com essa mensagem de hoje, dizer para você que você está livre para pecar. Porque se o seu desejo é para o pecado, meu irmão, minha irmã, então aí está o seu problema. Talvez você não encontre a graça de Deus para a sua vida, a misericórdia de Deus para a sua vida. Mas se você é aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que ainda quer agradar a Deus, que erra como eu erro, que erra como muitos de nós erramos aqui, mas se você ainda é aquela pessoa que quer agradar a Deus, que o seu coração está em Deus, pode ter certeza de uma coisa: não importa o que você cometa de erro, Deus ainda vai te perdoar, porque Ele te ama, Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, porque Ele ama pessoas imperfeitas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Veja comigo o João capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4. Aleluia. Está acompanhando? Amém. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Amém. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Olha para mim todos. Como é essa história? Por que o judeu não se dá com o samaritano? Os judeus não se davam com o samaritano, e ela chamou Jacó de o nosso pai. Jacó era o pai dos judeus, e ela disse: Jacó, o nosso pai. Por que ela disse isso? Por que os judeus não se dão com o samaritano? Porque o samaritano era do povo de Israel, que se misturaram com o povo do mundo. Em outras palavras, eles se misturaram com o pecado. O povo de Samaria se misturou com o povo do mundo. Então esse povo passou a ser um povo que Judá não queria mais com eles. Em outras palavras, era o povo pecador. O que está acontecendo aqui? Jesus, a Bíblia declara que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ele queria encontrar aquela mulher. Agora, presta atenção, meus queridos. Ele está aqui, pede água, eles começam a conversar, e olha uma pergunta que ela fez. Aquela mulher pecadora, aquela mulher samaritana: Você está diante de Jesus, aquele que é o Messias, ok? Está diante daquele que é o Senhor que nós estamos esperando. E se Jesus aparece para você, qual é a sua pergunta para ele? Qual era a pergunta daquela mulher? Talvez ela tivesse tantas perguntas, mas tinha uma que para ela era a mais importante. Ela disse assim: Nossos pais adoram, dizem que o certo é adorar nesse monte, e os vossos pais dizem que o certo é naquele monte. Qual é o lugar certo da adoração? Já que você é profeta, já que você é o Messias, qual é o lugar certo da adoração? Uma mulher pecadora estava querendo saber, estava preocupada de saber onde é o lugar correto da adoração. Você vê um coração de uma mulher querendo amar a Deus aqui? Você percebe o coração de uma adoradora aqui? Mesmo que ela era considerada uma pecadora, você percebe um coração aqui de alguém que quer agradar a Deus, e é por isso que Jesus foi se encontrar com ela. Lembra que ela teve 5 e estava no 6º marido? Jesus sabia disso, porque ele disse isso para ela. Jesus sabia em que situação ela se encontrava. Jesus sabia o tanto que ela era pecadora. Jesus sabia tudo isso. Ele sabia tudo isso, e ele fez questão de se encontrar com aquela mulher. E agora aquela mulher mostra o coração dela. Qual é o lugar certo para a adoração? Qual era o lugar certo para a adoração? Esse era o coração dela. Ela queria agradar a Deus. Ela queria amar a Deus. E Jesus encontrou-se com ela por causa do coração dela. Por causa do coração dela, querendo adorar a Deus. Sabe, meu querido, não importa quantos erros você cometeu na sua vida,
Não importa o que você já fez na sua vida. Se o seu coração é para Deus, Deus está de olho no seu coração e Ele quer se encontrar com você. Ele quer alcançar você. Ele quer pegar você. Ele quer, porque Ele te ama. Ele ama pessoas imperfeitas e Ele quer encontrar você para mudar a história da sua vida. Porque Deus é Deus, porque Deus se importa com as pessoas, porque Deus se importa principalmente com aquelas pessoas que são capazes de reconhecer os seus erros, aquelas pessoas que são humildes para reconhecer os seus erros. Deus se importa. Deus se importa. Amém? Você está entendendo algo aqui hoje? Aleluia. Eu quero te mostrar mais uma coisa aqui, queridos. Aleluia. Você está comigo ainda? Glória ao seu nome, Senhor. Diga glória a Deus. No livro de Lucas capítulo 7, eu quero te mostrar uma coisa ali. Livro de Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, as pessoas têm tantas preocupações. As pessoas têm tantas preocupações. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu voltei para a igreja quando eu tinha 16 anos, porque eu tinha sido criado na igreja. Então eu voltei para a igreja com 16 anos. Eu quis servir a Deus. Eu queria amar a Deus. Eu queria honrar, dar a minha vida por Ele, honrá-lo. Ele já tinha dado a vida dele por mim, Jesus na cruz, mas Ele também já tinha me livrado do câncer. Eu tinha um câncer maligno que por si só já era causa de morte para mim, quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Então eu passei 4 anos desviado da igreja, não sei porquê, mas eu passei. Mas quando eu tinha 16 anos, aquele negócio veio forte dentro de mim. Eu quero honrar esse Deus. Eu quero amar esse Deus. Eu quero dar a minha vida por Ele. Então eu vim para a igreja. E eu estava pensando sobre essa mensagem que eu queria pregar para você, e pensando sobre a minha vida. Nos 20 anos que se seguiram de lá para cá, eu cometi muitos erros. Eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita bagunça. Eu fiz coisas de adolescente, coisa de jovem. Eu cometi muitos erros. Mas durante os 20 anos seguintes da minha vida, desde 1994, eu tinha um propósito no meu coração. Eu vou amar esse Deus, eu vou servir esse Deus, e eu vou aprender, e eu vou ficar forte como Pedro. Porque um dia Pedro ficou forte. Jesus, conversando com Pedro uma certa vez, ele disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar, peneirar você como trigo, mas eu roguei por você, Pedro. Eu roguei por você, eu orei por você, Pedro. Eu pedi por você, Pedro. Agora, Pedro, preste atenção numa coisa. Quando você ficar forte, quando você se converter, quando você estiver firme, fortaleça a teus irmãos. Então Jesus sabia até onde Pedro iria. Jesus sabia do coração desse homem chamado Pedro. Jesus sabia que esse Pedro que negou 3 vezes, e negou descaradamente, esse mesmo Pedro amava a Jesus, e ele sabia disso. Tanto quanto ele sabe que você, mesmo quando comete os seus erros, ele sabe que você o ama. Ele sabe que você se importa. Ele sabe que você não quer fazer, mas agora você precisa também se perdoar. Porque Deus perdoa você, mas você não pode ficar ali a vida inteira orgulhoso e não perdoando-se a si mesmo. Você precisa se perdoar. Muitas pessoas têm essa dificuldade na vida, meus queridos. Eu não sei se você sabe disso, mas eu conheço pessoas, elas não conseguem se perdoar. Elas cometem erros e não conseguem levantar. Por quê? Porque elas não conseguem perdoar a si mesmo. E graças a Deus, porque lá nos idos de 1994 eu já aprendi que eu deveria começar perdoando a mim mesmo. Que quando eu errasse, eu tinha que levantar, sacudir o pó e me perdoar primeiro. Porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar a si mesmo.
Elas cometem erros e elas mesmas se acusam. Elas nem precisam do diabo, porque elas mesmas se acusam. Já não é suficiente o diabo acusando você? Já não é suficiente Satanás falando o tempo todo na sua orelha do erro que você cometeu? Agora você também quer acusar você? Você precisa se perdoar primeiro. Você precisa amadurecer e se perdoar. Isso eu aprendi bem na minha vida. Não importa quantos erros eu ainda vá cometer, eu vou levantar de novo, eu vou levantar de novo e eu vou levantar de novo. Por quê? Porque eu conheço a Deus. Eu sei que Deus não guarda mágoa da gente. Eu sei que Deus se importa. Eu sei que Deus ama pessoas imperfeitas. Então eu aprendi cedo isso na minha vida. Desde que eu voltei para a igreja, graças a Deus pelos livros do Kenneth Hagin, que me ensinaram essas coisas. Porque eu comecei a ler os livros de Kenneth Hagin, e ele falava muito sobre essas coisas, de que Deus estava pronto para te perdoar, de que você precisava se perdoar, então, e de que o diabo era o único acusador. Eu não precisava ser o meu próprio acusador, já que o diabo era o meu acusador. Graças a Deus por esses livros que me ensinaram. Então, quando eu errava, meu irmão, e eu cometi muitos erros, talvez mais do que vocês que estão aqui, mas eu queria agradar a Deus. E com tudo isso eu não estou querendo dar liberdade de você pecar, porque eu não cometia os erros voluntários, de que eu saía de manhã, acordava de manhã pensando em pecar, acordava de manhã pensando em brigar, acordava de manhã pensando em fazer coisas erradas. Não, eu acordava de manhã querendo agradar a Deus. Eu acordava de manhã tentando fazer as coisas certas. Eu acordava de manhã tentando agradar o meu papai. E muitas vezes eu não conseguia, mas pelo menos eu tinha bom senso para ser capaz de me perdoar. Nós precisamos ter bom senso, meus queridos, e nós precisamos ser capazes de nos perdoar. Muitas vezes nós estamos pensando que é Deus que não está nos perdoando. Em primeiro lugar, o diabo não é Deus, e o seu acusador é o diabo. O seu pai já te perdoou. Até os pecados que você ainda vai cometer, Ele já perdoou. Até os erros que você ainda vai cometer no futuro, Ele já perdoou. Você sabe, você não pode pensar, depois dessa mensagem, pensar, então eu vou cometer todos os erros que eu quiser, porque Deus já me perdoou. Não, se você viver assim, o seu coração está errado, e aí está o seu erro. Você precisa ter o coração certo, e ainda vai errar, mas você se levanta, sacuda o pó, levante-se, porque Ele ama pessoas imperfeitas. Amém? Você está entendendo? Amém. Deus ama você, você precisa saber disso. Deus se importa com você. O diabo fica desse lado acusando você, e você usa o outro lado do seu ouvido para falar para você também acusações e mais acusações. Dá uma chance para você. Dá uma chance para você, já que Deus já deu uma chance para você. Deus se importa, queridos. Vamos ler onde eu falei. E onde que eu falei? Lucas 7, versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Você lembra que essa mulher aqui é pecadora? Está escrito aí? Pecadora. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Porque esse homem, ele não sabia que Jesus sabia o que ele estava pensando. Então ele disse: dize o mestre. 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Olha para mim, queridos. O que ele está dizendo aqui? Aquele homem fariseu, supostamente, era o religioso, era o crente, era dos mais religiosos da época. Então ele é religioso, ele está bem com Deus, ele está bem com todo mundo, ele está bem com Jesus, ele chama Jesus para entrar na casa dele e comer com ele. Agora entra uma mulher pecadora na casa dele, e essa mulher pecadora chora nos pés, lava os pés, joga bálsamo, perfume nos pés de Jesus, enxuga com os cabelos, não para de beijar os pés de Jesus. Aí ele conta aquela parábola e ele pergunta assim: qual que foi amado mais? Porque um devia 500, outro devia, não sei qual era o número, 100 eu acho, 50. Qual que ele amou mais? É claro que ele amou mais o que ele perdoou mais, porque o outro devia mais, né? 500. Ele estava dizendo assim: essa mulher que era muito pecadora, ela me amou mais do que você que não tinha pecado, entre aspas. Ela me amou mais. Ela fez tudo o que você não fez, então ela me amou mais. Então os seus muitos pecados são perdoados. Deus não se importa com o tanto de pecado, mas Ele se importa com o seu coração. Aquele fariseu não era humilde, aquela mulher era humilde, mas aquele fariseu, ele era soberbo. Deus não está contra quem muito erra, mas Ele se opõe a quem não é capaz de reconhecer os próprios erros. Ele está se opondo, Ele está contra pessoas que não são capazes de se arrepender. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, dá uma chance para você. Perdoa-se a si mesmo e aceite o perdão de Deus. Levanta, sacuda o pó e caminhe. Caminhe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem uma pessoa aqui hoje à noite que nunca teve um encontro com Jesus, que nunca recebeu Jesus na sua vida, se você quiser fazer isso hoje, levanta a sua mão no seu lugar para que eu ore por você. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, ou se você quer reconciliar-se com Deus, reconciliar, se você quer, levanta a sua mão, porque eu vou orar por você hoje. Tem alguém no seu lugar? Vocês podem cantar.
Unção disponível aqui pra curar.